The American Heart Association is the nation's leader in life-saving CPR training. In fact, we write the CPR guidelines for everyone, the public, doctors, nurses, and paramedics. This year, we've made a few changes so that it's much easier for anyone to save a life using CPR. Let's take a quick review of the new CPR process and when to use it. When someone's heart stops beating, it's called cardiac arrest. CPR is needed right away when this happens. Cardiac arrest victims will die if they don't get help fast. When cardiac arrest strikes, the victim typically collapses, stops breathing, or stops breathing normally and can't respond. Sir. If the victim does not respond, and the victim is not breathing or not breathing normally, Call 911 yell for and go someone get to call an AED. 911 Okay. and have them get an AED. An AED is a portable electronic device that helps the heart return to its normal rhythm. If you're alone, call 911 and get the AED yourself. Then follow the AED's voice prompts. If no AED is available, immediately start CPR, beginning with compressions. Doing CPR is not hard. Anyone can do it. And now the American Heart Association is making CPR easier than ever. We used to tell people that the proper steps for CPR are airway, breathing, compressions, or ABC. But we've changed that order, so the compressions come first. It's now compressions, airway, breathing, or CAB. This new order makes it easier because anybody can start out with compressions, even with no CPR training. Just push hard and fast on the center of the chest. If you haven't been trained, keep pushing until help arrives. When you give compressions, make sure you push the chest down at least 2 inches and allow a little time for the chest to come back up. Push as hard and fast as you can. The perfect rate for compressions is at least 100 per minute. That's the same speed as the beat of the song Stayin' Alive, so try to keep that tune in your head if it helps. If you've been trained in CPR, push on the chest 30 times, then open the airway by tilting the head back and lifting the chin. This helps air reach the lungs. Next, give 2 mouth-to-mouth breaths over 1 second for each breath, and watch for the chest to rise. Continue the CAB cycle until help or an AED arrives. Use the same CAB cycle for adults, children, and infants. This is just a quick overview. So, to learn more or to sign up for CPR training that can help you save someone's life, visit our website at www.heart.org/CPR. O grande prazer de contar nesse Grand Round, eu acho que eu vou dizer que nós temos aqui hoje uma pontinha do Fronteiras do Pensamento, onde o Grand Round se atreve a entrar nessa área, que é uma seara que quem domina mais são os geneticistas e os historiadores. Mas como é um tema extremamente relevante, depois vou pedir para a professora Lavínia coordenar essa sessão, porque a ideia desse Grand Round foi dela, e nós trouxemos 2 pessoas que têm notório saber na área. Eu vou nomear para vocês os nossos 2 convidados, o professor Aldo Melender de Araújo, é professor titular do Departamento de Genética da URGS, doutorado em Genética pelo Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da URGS, pós-doutorado em Genética e Ecologia pela Universidade de Liverpool, da Inglaterra, e pós-doutorado em História da Ciência pela Universidade da Cornell, dos Estados Unidos. O nosso segundo convidado, que é também curador do programa da Fronteiras do Pensamento, que todos vocês conhecem, é o professor Francisco Marshall, do Departamento de História da URGS, tem doutorado em História Social pela USP, pós-doutorado na Princeton University e em Heidelberg, na Alemanha, atuando em História Antiga, Arqueologia Clássica, Museologia e História da Cultura. Ele também é coordenador do Grupo Interdisciplinar de Filosofia da História das Ciências da URGS. O assunto, eu acho que é um assunto extremamente relevante, ele talvez tenha muito mais implicações do que a gente imagina, né? Talvez aqui hoje tenhamos uma discussão até bem mais ampla, que envolva o comportamento humano de um modo geral, envolve desde comportamento individual, talvez até algumas doutrinas religiosas, regimes totalitários, comportamento do ser humano de um modo geral. E acho que esse Grand Round, ele conta com a professora Lavínia, que eu gostaria de chamá-la,
para coordenar essa sessão, já que a genética é uma parte fundamental nessa história. Professor Lavínia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Hospital de Clínicas por abarcar aqui esse debate hoje. E também agradecer a vocês que estão aqui, porque é um Grand Round que não é caracteristicamente sobre uma situação clínica ou médica. Mas, como o professor Nazi comentou, achamos que é muito importante que mesmo nós médicos comecemos, ou vários de nós já estão debatendo sobre isso, né, mas entender algumas contribuições à ciência básica, no caso da genética e evolução, porque, para nós, geneticistas, a gente sempre diz que a biologia não faz sentido senão à luz da evolução. Então, hoje temos aqui o professor Aldo. E, por outro lado, também, a gente desfrutar da interdisciplinaridade com as ciências humanas, no caso, a história. Nós chamamos essas duas pessoas de áreas distintas, o professor Aldo, que é geneticista como eu, e o professor Marshall, que é um historiador, mas que, como vocês viram pelo currículo dele, tu colocas aquele website, ele está envolvido com fronteiras do pensamento, então aqui estamos realmente nas fronteiras do pensamento dentro do Hospital de Clínicas, e ambos os professores, eles fazem parte desse grupo interdisciplinar de filosofia e história da ciência, aqui está o site, e por isso são pessoas que estão acostumadas a pensar esses problemas e em conexão com a ciência, na maneira como ela é feita e tudo mais. Então, até depois, se vocês quiserem mais informações do grupo que está hospedado no ILEA da URGS, podem conversar com o Aldo ou com o Marshall. Faremos, como sempre, 15 minutos para cada um dos nossos. Eles não vão brigar, não vai ser, não é um round, não é um telequete. O professor, então, Aldo vai começar com a parte de evolução, depois o professor Marshall com uma abordagem mais histórica da questão de como é que é a questão de egoísmo ou altruísmo, tá? Só para fazer um histórico de por que chegamos a esse round, dentro da lista de discussão dos professores da Faculdade de Medicina, começou um debate, ali está a professora Maria Inês Azambuja, que foi uma das que mais fomentou o debate, a partir de um livro que discute essa questão do gene egoísta, e debate, ou da questão do altruísmo. Como eu sou uma geneticista clínica, eu não vou me estender nisso, eu vou dar a palavra já para os dois especialistas. Então, eu vou chamar primeiro o Aldo. Aldo, por favor. Muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Hospital de Clínicas por essa oportunidade, que me deixou muito feliz, e, em particular, a professora Lavínia, né, pelo convite específico. Então, pode colocar isto. Então, eu vou fazer um enfoque sobre egoísmo e altruísmo do ponto de vista da genética e da evolução, portanto, bem básico, né? Depois, na discussão, a gente pode, eventualmente, estender para outros campos. Perdão, antes disso. Está colocado como uma pergunta, né, comportamento, quem se sai melhor, o altruísta ou o egoísta? A minha resposta, em particular, seria ambos. Os dois têm vez na história da evolução. O comportamento egoísta e o altruísta. Então, eu vou começar dando alguns exemplos onde o comportamento altruísta é bem-sucedido evolutivamente. Quando a gente diz bem-sucedido evolutivamente, significa um comportamento, ele atravessa gerações e, eventualmente, os genes subjacentes passam de geração a geração. Isso é o que eu estou falando como bem-sucedido evolutivamente. Tá? Eu vou citar alguns exemplos em todos os níveis de organização. Então, por exemplo, historicamente, genes que distorcem a segregação mendeliana. Eu coloquei isso aqui, embora ele está colocado hoje em dia numa ótica de conflito intragenômico, porque isso aqui se conhece desde o final dos anos 20 do século 20. Então, por exemplo, os alelos T em camundongos, né, na verdade, se pensava que era um único alelo, quando em heterozigose, né, o normal e o alelo T,
ele segrega não 50% para cada um, mas 90% para o alelo T e 10% para o alelo normal, ou selvagem. Bom, hoje em dia se sabe que esse alelo T é um complexo, ele corresponde a 1/3 do cromossomo 17 em camundongos, né? Então é um complexo gênico. Tá? E o outro alelo também muito conhecido historicamente é o alelo SD, que é Segregation Distorter, distorção de segregação mendeliana. Também ele segrega 90% para esse alelo e 10% para o alelo selvagem ou qualquer um outro alelo. E eu diria o seguinte também, o comportamento egoísta ele é bem sucedido, assim como o altruísta, a gente vai ver, dependendo do contexto. E aqui tem um exemplo interessante, porque, na verdade, qual é o contexto onde eles são bem-sucedidos? Eles são bem-sucedidos, os dois, no contexto de que o macho heterozigoto esse é que segrega 90% para o T ou SD e 10% para o outro. No contexto de homozigose, os dois são letais ou eles são, no caso do SD, ele esteriliza o indivíduo que o possui em homozigose. Então, é contexto dependente. O segundo, muito conhecido da literatura, são diferentes formas de canibalismo. E aqui eu só coloquei para título de exemplo, que tem muita literatura sobre isso, em besouros, em mariposas, borboletas e muitos outros organismos, e o fratricídio. O fratricídio é conhecido em aves, por exemplo, onde em algumas aves se tem dois filhotes em um ninho, e quando chegam os pais para alimentar, eles se envolvem numa luta mortal. Um deles vai morrer. Tá? Um deles mata o outro. Né? Então, esse é um comportamento fortemente egoísta. Né? E o outro conhecido é de umas aves que tem aqui no litoral de Santa Catarina, cujo nome popular é atobá. Em geral, cada casal cria um filho apenas. Mas, muitas vezes há 2 filhotes ou 2 ovos. O filhote que eclode primeiro do ovo, ele é o mais velho, ele empurra o outro filhote para fora do ninho. E não importa que o outro filhote fique a 10 centímetros do ninho, a mãe nada faz e o filhote morre de fome. Então é um comportamento também egoísta. A gente trabalha lá no departamento de genética com um modelo biológico de borboletas. E a pessoa que trabalha com isso está aqui presente, que vem trabalhando desde a graduação e hoje em dia está no doutorado, a Janaína Denardim, e a gente tem mostrado muito eficientemente que o canibalismo pode ser vantajoso em algumas condições. Portanto, o egoísmo pode prevalecer em alguns casos. Finalmente, eu usei aqui um nome também que também está num certo desuso, selfish DNA, né? DNA egoísta, que agora tem uma quantidade enorme de situações, cromossomos, imprinting genômico, que é os casos de metilação de DNA, e muitos outros exemplos. A literatura é enorme sobre isso. O que acontece aqui? Né? Esses transposons, por exemplo, eles se multiplicam, se replicam independentemente do genoma onde eles estão. Então, é um genótipo egoísta. Né? Tá? Do ponto de vista do comportamento altruísta, eu também vou citar algumas coisas bem gerais aqui, de quando ele pode ser bem-sucedido evolutivamente. Por exemplo, o primeiro é manipulação parental. Aparentemente isso parece estranho, mas manipulação parental é um evento comum relativamente comum dentro dos animais. A nossa proverbial abelha manipula a sua prole. Ela manipula no sentido de colocar ou ovos haploides, que vão dar os zangões, são os machos, ou ovos diploides, que serão operárias, de um modo geral, né, que, na verdade, vão trabalhar altruisticamente para produzir mais operárias, aí dependendo do tipo de alimento. Essa é a situação mais conhecida. Por curiosidade, para citar um exemplo de humano, e quando se começou a discutir a evolução do altruísmo do ponto de vista de evolução, foi lembrado o caso de manipulação parental de pais que podem manipular seus filhos para um comportamento altruísta. E como curiosidade, eu lembro aqui
que era uma tradição, não sei se ainda é, por exemplo, na colônia italiana aqui do Rio Grande do Sul, que um casal, depois de um certo número de filhos, combinava entre si, o próximo, se for homem, será padre, se for uma mulher, será freira. Isso é manipulação parental para um comportamento altruísta, porque, em princípio, padres ou freiras não têm descendência. E isso é que importa do ponto de vista de evolução. É descendência ou não. Também, a título de curiosidade, há um filme muito bonito sobre manipulação parental. Se chama Como Água para Chocolate. É um belíssimo filme, que, por sinal, a gente vai mostrar lá na Genética, no nosso evento de quarta-feira com cultura, uma vez por mês. É um belíssimo exemplo de manipulação parental, que uma rica viúva diz para sua filha mais jovem: tu só vai casar depois que eu morrer. Tu vai cuidar de mim toda a tua vida. Então, isso é manipulação parental de uma maneira mais romântica, digamos assim. Né? O segundo exemplo onde os altruístas podem ter sucesso é o chamado altruísmo recíproco. O altruísmo recíproco, a exigência básica, ou a condição básica para que ele possa ocorrer, é que devem acontecer múltiplos encontros entre os indivíduos, de tal maneira que, quando um indivíduo auxilia o outro, no futuro, o que foi auxiliado tem ocasião de reciprocar esse comportamento. Talvez em Brasília seja um lugar onde é muito comum isso, onde é dando que se recebe. Então, é mais ou menos o altruísmo recíproco, que tem uma vasta literatura também a propósito de evolução, né? Em primatas, em não primatas também. No caso de humanos, há uma possibilidade interessante que foi desenvolvida alguns anos atrás, chamada o dilema do prisioneiro, que eu vou discutir aqui. Talvez na discussão a gente possa fazer algum aprofundamento. E esse dilema do prisioneiro é uma condição para a evolução da cooperação, né, que é o altruísmo recíproco, e que tem depois uma variante, que é algo como, assim, num tipo de encontro eu tenho uma certa atitude em relação a outra pessoa. A partir daí eu vou fazer tudo o que o outro fizer para mim. Né? Então, a tendência é evoluir cooperação nessas condições. Acho que eu... E o terceiro, e talvez o mais conhecido, e onde talvez tenha mais literatura e mais debate, é a evolução do altruísmo via seleção de parentesco. Eu vou tentar explicar isso aqui um pouquinho. A condição básica para a evolução do altruísmo via seleção de parentesco é essa que está aqui, ó, tá? R vezes B menos C maior do que zero. Aparentemente isso não tem sentido para nós, mas é importante a gente saber que R é o coeficiente de parentesco entre duas pessoas, né? B indica benefício e C indica custo. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, dois irmãos, né, completos, eles têm probabilidade de terem o mesmo gene em 50%, tá? Se forem irmãos completos. Então, a gente poderia substituir aqui na expressão e dar isso aqui, e desenvolvendo isso um pouquinho mais, a gente chega àquele resultado ali. Os benefícios têm que ser maiores do que 2 vezes o custo. Então, isso significa que, para haver a evolução do altruísmo entre irmãos completos, os benefícios resultantes de um gesto altruísta têm que ser maiores do que 2 vezes o custo. Isso também tem pouco sentido nesse momento aqui. Mas essa primeira desigualdade que eu mostrei, ela é muito conhecida, chama desigualdade de Hamilton, porque foi proposta em 1964 por um famoso pesquisador inglês. Ela é muito importante para se elaborar testes de hipóteses experimentais sobre essa teoria da seleção de parentesco e da evolução do altruísmo por seleção de parentesco. Tá? Você imagine, por exemplo, o seguinte, ó, primos em primeiro grau têm um coeficiente de parentesco de 1/8. Portanto, para que evolua o altruísmo entre primos, B tem que ser maior do que 8 vezes o custo. Então, a gente tem uma ideia de onde é mais fácil evoluir altruísmo ou não. Entre operárias de abelhas, por exemplo, as operárias têm
em média, 75% de semelhança genética. Portanto, a evolução do altruísmo em operárias basta que B seja maior do que 1,5 vezes o custo. É menos o custo, o benefício pode evoluir muito mais facilmente do que o altruísmo pode evoluir muito mais facilmente do que entre irmãos completos, por exemplo, né? Porque o grau de parentesco de duas operárias é muito maior do que entre dois irmãos completos. O conceito fundamental dessa teoria da evolução do altruísmo por seleção de parentesco se chama aptidão inclusiva. Eu botei o termo em inglês aqui só para lembrar, alguém já deve ter lido isso alguma vez na literatura. O que é isso? Vamos imaginar um casal que tenha duas filhas. Em relação aos sexos, aqui não importa dos filhos, pode ser uma combinação de sexos. Tá? Então, um casal e a sua prole constitui o que tradicionalmente chama aptidão darwiniana, tá? Que é o conceito derivado do Darwin tradicionalmente. Tá? No entanto, se, por exemplo, aquela mulher ali tiver um irmão, que é aqui designado pela letra B, não tem nada a ver com brother ou bro, nada disso. Tá? Eu só coloquei, foi por acaso. Se ele ajuda a sua irmã a ter mais filhos do que teria em condições normais, então esse indivíduo extra aqui representa a aptidão inclusiva do indivíduo B. Isso é muito importante, porque quando foi conceituado, significa um modo de ver a seleção natural via indireta. Ou seja, mesmo que um indivíduo não deixe descendentes, o caso do B aqui hipotético, como ele ajuda o casal a produzir um filho a mais que usualmente não produziria, tá? Ele tem um fitness, ou uma aptidão, que não é zero, ela é maior do que zero. E essa aptidão é chamada aptidão inclusiva. Se ele tivesse os seus próprios filhos, a sua descendência mais esse filho extra constituiriam a sua aptidão inclusiva. Então, esse conceito foi muito importante dentro da biologia evolutiva. E ele também permite a gente fazer vários testes da hipótese de evolução do altruísmo por seleção de parentesco. Essa proposta do Hamilton, ela sofreu várias críticas mais recentemente, especialmente a partir do século XXI aqui. Eu vou colocar aqui aquela que talvez teve mais notoriedade, porque envolve um indivíduo muito conhecido de todo mundo, que é esse trabalho aqui, publicado em 2010, na Nature, a evolução da eusocialidade, que são as chamadas sociedades verdadeiras. Tá? E aqui, a presença desse autor aqui, o Edward Wilson, é que causou um impacto muito grande. Então, esse trabalho aqui faz uma série de críticas ao modelo de seleção de parentesco, né, como desencadeando a evolução da eusocialidade. Eles têm um apêndice fortemente matemático, que é devido a esses dois autores aqui, né? E, em princípio, causou um certo impacto. Mas, logo em seguida, já houve uma reação em relação a esse trabalho, e eu vou citar as mais conhecidas aqui. Uma delas é essa aqui, publicada também na Nature em 2011, que é assinada por 103 pesquisadores defendendo a teoria da seleção de parentesco tradicional e apontando uma série de equívocos do trabalho anterior. É muito interessante, apesar de ser bem curto o trabalho, isso aqui é 2 páginas, ele contém críticas devastadoras ao trabalho anterior. E nesse número da Nature, aparece também mais 4 outras comunicações em defesa do modelo tradicional, né, e criticando aquele trabalho onde o Wilson é o coautor. E há a resposta do Wilson e aqueles outros colaboradores, muito tímida, também nesse mesmo número aqui. E só para finalizar, um trabalho que é a defesa talvez mais completa da seleção de parentesco
esse trabalho intitulado A Teoria Genética da Seleção de Parentesco, de 2011, também o trabalho, é um trabalho espetacular, onde faz a defesa teórica e empírica da teoria tradicional da seleção de parentesco. Eles propõem algumas abordagens diferentes, mas examinam crítica por crítica da literatura e fazem a defesa do modelo completo. Portanto, parece agora que, do ponto de vista genético, a evolução do altruísmo por seleção de parentesco é um modelo robusto, suficientemente robusto para originar uma série de trabalhos experimentais utilizando esses conceitos de benefício e custo e estimando uma série de parâmetros importantes na evolução. Eu não sei se eu já passei do meu tempo, mas acho que está no fim. Era isso, muito obrigado. Obrigada, Aldo. Nós vamos, então, passar para o professor Marshall e depois a gente abre, então, o debate e as perguntas. Muito bom dia a todos, agradeço a sua presença, agradeço, sobretudo, ao professor Nazi e a minha querida amiga, a professora Lavínia Schiller Fatini, pelo honroso convite de realizarmos esse debate interdisciplinar, onde eu compareço como humanista, o que imediatamente chama uma definição do conceito de altruísmo. É a sua boa vontade, geneticistas, ouvindo um humanista, se aventurar em uma área tão densa e tão especializada no vocabulário da genética, como é o caso dessa questão que foi colocada, que tem sido colocada pelo Edward Wilson, com ampla repercussão. Todavia, existem interfaces muito fortes entre genética e história. A história tem um sentido genético, e eu costumo usar no meu trato uma série de metáforas vindas do vocabulário da genética para compreendermos a história da cultura, que eu compreendo como uma grande genômica, um grande genoma. A cultura também é um conjunto de possibilidades latentes e efetivas que evoluem transhistoricamente, hoje com maior intensidade, porque temos as informações da genética cultural com grande qualidade. Então, é possível optarmos pelos fatores culturais com maior precisão. Isso tem efeito identitário, social, comportamental, muito rico na sociedade contemporânea. Mas, ao longo dos séculos, sim, evoluiu um conjunto de características, de capacidades, de possibilidades, que são individuais, sociais, culturais, e que se realizam como uma grande genômica. Então, existem várias interfaces muito ricas, sobretudo de vocabulário, mas existem também muitos riscos nesse trato, porque, como todos aqui podem facilmente se lembrar, essa relação entre genética e história gerou a maior catástrofe política, social da história da humanidade, que foi o nazismo, não muito tempo atrás. Se trata, portanto, de um território povoado de possibilidades, riscos, sensibilidades muito grandes. Esse tema aqui eu vou tratá-lo, não, assim, tentar traduzir esses temas por aquilo que pode ser mais tangível numa análise humanística. Em vez de egoísmo, etnocentrismo. Em vez de altruísmo, ecumenismo. Descrevendo os dois tipos de atitudes coletivas das sociedades que reverberam como comportamento, como opções, como destino, o mesmo que se dá nas espécies aqui tão clara e brilhantemente mostrada pelo meu colega Aldo Melender de Araújo. Esse tema foi abordado, apenas para citar um breve histórico, por um dos maiores humanistas do século XX, que foi o antropólogo estruturalista francês, Claude Lévi-Strauss. No pós-guerra, a Unesco, a recém-criada ONU, mobilizou recursos para superar a intolerância que gerou a patologia da guerra, da Segunda Guerra, as patologias da Segunda Guerra. E ele cooperou com a escrita de um pequeno fascículo, que está disponível na web, pode ser localizado, chamado Race and History, Race Histoire, no original, mal traduzido para o inglês depois. E ali, esse livro foi publicado, distribuído pela Unesco, que era usado como material instrucional dentro da instituição e depois para monitorar e instrumentalizar atividades didáticas em vários campos, mundo afora. O Lévi-Strauss ali apontava para uma transcendência ou por uma crise, por uma superação necessária do conceito de raça e cultura
aplicado pelo nazismo na Segunda Guerra e que precisava ser bombardeado pelo pensamento científico, inclusive do ponto de vista ético, social, amplo. 20 anos mais tarde, em 1971, ele voltou a esse tema numa conferência magna dada num encontro internacional da Unesco, e aí foi bem mais específico. Aí o artigo se chama Race and Culture, raça e cultura, evoluindo muito mais as relações e a análise dos legados culturais na sua relação genética. Então, esses artigos seguem sendo a referência maior para levarmos esse debate para um campo interdisciplinar humanístico, além das metáforas metodológicas que eu já ensejei aqui. O tema sofre, claro, como sabemos, um particular agravamento desde o final do século XIX, quando essa noção de etnia e raça, e, sobretudo, o conceito de eugenia, passam a ter uma circulação maior, não apenas no meio científico especializado, e, por fim, é apropriado e usado criticamente no nazismo. E do nazismo decorre essa questão muito crítica da raça, qualidade, atributo, comportamento, natureza e do papel social das supostas raças, tal como diagnosticadas no nazismo. Quem julga que esse tema está sucateado, ou que foi já abandonado pela sua incorreção política ou ética, deve dar uma passada de olhos no livro publicado agora em maio de 2012, pelo diretor de testes genético e genômica do Montefiore Medical Center, nos Estados Unidos, Harry Ostrom. O livro se chama Legacy, A Genetic History of the Jewish People. Ele, judeu, né? Legado, uma história genética do povo judeu, onde, para grande polêmica, acompanhei, preparando essa conferência, a imensa polêmica que já se aglutina em torno desse livro, né? Defende, sim, que há um gene judaico, chamado gene do talento. Elenca uma série de luminares da história da humanidade, como evidência disso. E, claro, e joga perigosamente água nesse moinho terrível da segregação cultural, racial, por critério genético. Então, já não estamos falando da Segunda Guerra, mas estamos falando novamente da interface entre ciência, ética e sociedade, vindo com um argumento pseudocientífico. E, claro, nesse caso, se torna particularmente crítico, porque é no seio da comunidade que, historicamente, possui o maior arsenal de mitos etnocêntricos possível. O mito do pacto com Deus, do povo eleito, da terra prometida e uma série de outras derivações narcisísticas que são cultivados como mitos por uma parte substantiva da nação judaica. Então, há uma reaparição aqui de sionismo, anti-sionismo, ligado ao tema da genética, o que chama, uma vez mais, a relevância dessa discussão, o fator de risco que há entre na dimensão coletiva e histórica desse tema. Bom, eu estou falando aqui de etnia porque uma das afirmações do Wilson é de que indivíduos egoístas se saem melhor do que indivíduos altruístas na competição, na disputa. Mas grupos de altruístas vencem grupos de egoístas. Então, há uma remessa para a eficiência do altruísmo no campo coletivo. E o campo coletivo, no trato histórico, tem formas de ser conceitualizado. Podemos pensá-lo como etnia, como acabei de referir, um povo com uma grande complexidade. Não vou entrar aqui nesse desafio quase insolúvel de definir o que é judeu como etnia, mas é uma etnia que se projeta dentro desse campo. Como cultura, conjuntos de comportamentos, de atitudes, de vocabulários essenciais, a partilha de uma ontologia histórica, noções de finitude, tempo, natureza. Como linguagem, estamos aqui, nós, como parte do grupo étnico-linguístico mais arrojado da história da humanidade, os invasores indo-europeus
de onde deriva não apenas o idioma que falamos, português, derivado do latim, braço indo-europeu, mas também um conjunto de comportamentos, de atitudes, de instituições amplamente estudados também pelo humanismo do século XX, sobretudo Émile Benveniste e Georges Dumézil, que são os dois linguistas que identificaram e desenvolveram a leitura dessa família aparentemente linguística, que cobre um arco geográfico das margens do rio Indo, onde são os arianos desde os meados do segundo milênio, até a Península Ibérica, incluindo aí gregos, eslavos, todos os povos italiotas, celtas, germanos, todos temos a mesma base linguística, mesma fonte linguística e o mesmo foco de dispersão linguística, não necessariamente demográfica. E estamos nós aqui indo-europeus, depois de termos invadido a América uns 500 anos atrás, com as instituições, as linguagens desse grupo indo-europeu. E foi dialogando sobre esse assunto com, talvez, o maior cientista em atividade, não apenas na nossa universidade, mas, enfim, um amplo espectro, nosso colega Francisco Mauro Salzano, sobre essa questão dos indo-europeus, que é um dos grandes enigmas da história e da arqueologia na atualidade. Imaginem que o conjunto de povos, de grupos, que formou essa ocupação demográfica, inclui aí hititas, persas, atuais iranianos, né, que vocês sabem, são indo-europeus, usam o alfabeto, a escrita árabe para expressar uma língua similar à nossa. Né? E todo esse imenso caudal de povos não encontra o menor foco material de dispersão. Se especula aproximadamente que as margens na margem ocidental do Mar Negro, onde hoje se situa a Romênia, na foz do Danúbio, por ali, dali tenham procedido isso, mas não tem nenhum foco, nenhum remanescente material, nenhuma arqueologia. Então, naturalmente, se recorre ao cálculo de distância genética, fazendo cruzamentos entre linguística e genética, para tentar estabelecer parâmetros na sobrevivência genética atual que ajudem a elucidar essa trajetória, que é a trajetória dispersiva mais relevante da história da humanidade, pela dimensão quantitativa e qualitativa. Daí surgiu, entre outras coisas, a civilização ocidental com seu brilho e agressividade, com seu esplendor filosófico, artístico, cultural e com a sua agressividade bélica, comportamental como um todo. E não temos isso, não temos esse foco. Então, conversando com Salzano, ele com a sua vianda, esquentando ali um feijão com arroz, ovo frito e brócolis, em cima de uma espiriteira de 8ª categoria, no seu laboratório. Esse é o maior cientista da URGS, tá? Quem não conhece, sujeito de uma humildade, de uma qualidade humana comparável, e que almoça assim, né? Assim, esquenta o seu espiriteira. Então, o Salzano dizia, comendo a sua vianda, não? Que é muito complexo o cruzamento entre genética e história, pois seguem velocidades evolutivas distintas. Até que uma mutação genética seja integrada ao código genético e, portanto, transmitida como um componente, é requerido um tempo muito maior do que para as mutações culturais que são próprias da história. Nós ainda temos na retina a imagem do homem vitruviano, descrito por um urbanista no século I da era cristã, Marco Pólio Vitruvius, depois imortalizado pelo Leonardo da Vinci, aquele homem simétrico, centrado em uma razão de medidas, né? Mas a gente sabe que o homem atual já tem outra postura que é essa aqui. Então, isso não virou uma genômica ainda, mas certamente já tem impactos até patológicos, sociais, né? Fisiológicos variados. Então, há uma assincronia entre as evoluções comportamentais históricas e as genéticas, que tornam difícil esse exame da relação entre genética e história, pela duração. Mas nós temos, sim, no espelho da história, a possibilidade de verificar, no longo curso, os fatores que geram sucesso ou insucesso, sobrevivência ou insobrevivência, que é o que está em pauta aqui, nessa proximidade com a genética. Sobretudo com o amparo da arqueologia, que mostra a longa escala, a longa duração,
Eu dirijo escavações em um sítio onde nós temos 18 séculos de história, de ocupação persa até cruzados. Então, ali, nesses 18 séculos, na cultura material, nós vemos a extinção de espécies, a reformulação da paisagem, uma alteração, uma dinâmica demográfica incrível, cultural, passam lá de fenícios, persas, gregos, romanos, depois muçulmanos, por fim cruzados. Imagine a quantidade de religiões, de credos, não? De comportamentos diferentes que alteram a paisagem. Deu só o meu alarme aqui. Pronto. Então, nisso, então, nós temos alguma possibilidade. Então, o comportamento etnocêntrico, eu já exemplifiquei aqui no seu caso mais agudo, que pode ser considerado como elemento de ponderação. Os seus riscos que cabe a nós enfrentar. Tá? Em que o etnocentrismo judaico representa sucesso ou insucesso? Concordo aqui com o Aldo, que ambos os grupos são bem-sucedidos, mas são bem e mal-sucedidos por razões diferentes. Existem razões no campo social e cultural diferentes para o sucesso e para o insucesso. E na cultura nós temos uma segunda possibilidade, que é a opção. O fato de poder diagnosticar onde está o erro e tomar uma segunda opção, segundo caminho, mesmo que ele contrarie motivações, impulsos, proto-decisões orgânicas ou genéticas, né? Recusando, evidentemente, o determinismo, porque não é disso que se trata aqui. Se trata de compreender um conjunto de componentes, um dos quais genético, mas muitos deles culturais. E nesse campo, apenas como contraponto ao etnocentrismo, eu trago o exemplo do conceito de comunismo, ecumenismo e a sua prática. A prática do ecumenismo é essa que está aqui na nossa linguagem hoje, nos direitos e leis, códigos, disciplinas, estéticas, inclusive prédios, da romanidade que vivemos até hoje. A nação romana, em que pese ter um componente imperialista muito forte, herdou do mundo helenístico, de Alexandre Magno, um conjunto de possessões mediterrânicas, estilos de soberania, se caracterizou ao longo da história pela atitude de ecumenismo programático. O que significa isso? O romano entendia a conquista de novos territórios como a expansão do território de Roma e a inclusão nele dos novos habitantes que ali estavam. Isso iniciou desde o século III, quando Roma se dirige ao sul da Península Itálica, aos poucos reduz as cidades de colonização grega antiga, integra elas ao conjunto de cidades que ele chamava de Roma. Roma, para os romanos antigos, não era a cidade de Roma, era um cosmos, um orbis terrarum, cujo eixo estava na metrópole em Roma, mas que integrava todas as demais mimeses dessa cidade, reproduzidas e integradas ali. Então, Roma passou a integrar com direito de cidadania essas cidades. E isso chegou ao ponto máximo de realização quando, no início de 2012, depois de Cristo, filho de Septímio Severo, Caracalla, publicou o famoso Edito de Caracalla. Nele estava determinado que todos os habitantes do Império Romano se tornariam, a partir de então, cidadãos romanos plenipotenciários. Há um contraste imenso entre o etnocentrismo judaico, que produz todos os recursos possíveis para o nucleamento da comunidade, para o seu controle, para a sua resistência como comunidade. Claro, um jogo de alteridades muito complexo ao longo da história, com eventos críticos na Idade Média, ao longo dos séculos, e que persistem até hoje, de várias formas. Né? E, no outro campo, esse ecumenismo absoluto da cultura romana. Os romanos, como povo, desapareceram. Por exemplo, os romanos se acham muito mais latinos do que os italianos. Tinham os italianos como usurpadores da latinidade. Os romanos falam ainda uma língua declinada, né? Casos, tudo. Em qualquer cidadezinha que a gente vai da Romênia, tem uma loba lá, com Rômulo e o Remo, na Praça Central. É o monumento constitutivo da identidade. Isso que eles foram surrados pelos romanos, conquistados. Né? Havia uma tribo, os Dácios, os Traços, né? Que foi escravizada. A coluna de Trajano conta isso no centro de Roma, né? Como eles foram reduzidos. Mas eles integraram essa sujeição com uma romanização e hoje se julgam mais romanos que os romanos. Então não tem a ver com a permanência geográfica ou pela continuidade genealógica, e sim com a transmissão de um legado cultural.
Portanto, se falamos da sobrevivência da cultura ou da eficiência competitiva, da sobrevivência de um fator de sucesso, o ecumenismo romano está aqui, sendo falado, praticado, vivido, atualizado e mutado pelas nossas reflexões. Obrigado. Queria abrir para perguntas. Pois não? Como neurologista cognitivo e neurocientista, eu só gostaria de fazer uma colocação, né, do ponto de vista da neurociência. Né? Então, do ponto de vista da neurociência cognitiva, existem algumas evidências de que os circuitos neurais, né, responsáveis pelo altruísmo, eles são muito mais tardios em resposta, né, em termos de alguns segundos, comparados aos circuitos do egoísmo. Então, para colocar um exemplo típico, né, o indivíduo lá humilde me vende uma coisa, como eu observei recentemente, né, com um cidadão, me vende uma coisa por um preço, e eu peço para ele fazer um preço mais baixo. E daí ele aceita. E eu fico processando, né, esse meu pedido. E eu me dou conta que isso não faz o menor sentido. Né? E eu digo, não, eu vou te pagar o valor integral. Né? Foi um fato curioso que eu observei recentemente, mas que reflete bem os circuitos neurais do egoísmo versus do altruísmo. Quantas vezes nós nos pegamos, né, refletindo mais tardiamente, após um momento mais súbito de egoísmo? Então, isso recentemente foi comprovado pelo Damasio, que é um dos maiores neurocientistas cognitivos da atualidade, né, que os circuitos neurais do altruísmo eles são relativamente mais tardios. Claro que isso é na média, né? Talvez lá no Madre Teresa de Calcutá, no Irmã Dulce, seja um pouco diferente, né? Mas isso é só para colocar também uma distinção importante, que cheguei um pouco atrasado, não sei se foi feita, entre o altruísmo falso e o altruísmo verdadeiro. Existem várias empresas aí, né, fazendo, digamos, autopromoção, né, como se altruísmo verdadeiro fosse. Né? Isso está cheio, nós sabemos, né? Isso, na verdade, só visa o fato da empresa ser bem vista e tal. Né? E é importante, muito importante que seja feita essa diferenciação, né, entre o altruísmo verdadeiro, que é aquele desprovido de qualquer retorno, e o altruísmo meramente racional. Né? Então, as forças egoísticas e altruísticas no comportamento humano, né, elas visam, claro, o egoísmo do indivíduo, o altruísmo, no caso, o ser humano como espécie, como família, como comunidade. Eu vou pedir para te interromper um pouquinho, só para você ter algum comentário, porque nós temos outras perguntas. Alguém quer fazer algum comentário? Eu esqueci de dizer que, do ponto de vista estritamente biológico, não humano, né, o altruísmo ele é definido pelos efeitos que ele tem, independentemente de intencionalidade ou não. Então, do ponto de vista da biologia evolutiva, em princípio, isso teria importância, porque se mede o altruísmo. Basicamente, o indivíduo que é altruísta, ele está agindo contra a sua aptidão darwiniana em favor de um outro indivíduo. Então, ele tem um custo e o outro tem um benefício. É simplesmente pelos efeitos e não por uma eventual intenção. Eu concordo que, do ponto de vista humano, será diferente, não tenho nenhuma dúvida. Tá? Laura. Bom dia a todos. Eu queria primeiro dar os parabéns, achei excelente a ideia, parabéns para a Lavínia, que trouxe aqui, e muito obrigada a vocês dois, porque a discussão é excepcional, a gente tem que ir até às 2 da tarde aqui, provavelmente, para todo mundo poder falar. Né? Mas aí, como eu peguei o microfone, a primeira ideia que me ocorreu para perguntar para vocês dois é assim, nós estamos, como disse a Lavínia, a gente está num telecast, está aqui discutindo uma antinomia, um antagonismo entre egoísmo versus altruísmo, ou entre
etnocentrismo versus ecumenismo. Então, só colocando nessa linha de debate, assim, se uma coisa é melhor do que a outra, se for possível dizer, porque possivelmente não é? Pensei o seguinte: bom, aí a gente tem que ver por estatística, né? Quem que se saiu qual é a proporção de espécies que se saiu melhor, as egoístas ou as altruístas, à luz da percepção que a gente tem que 95% ou 97% das espécies já se extinguiram. Vamos dizer assim, essas que se sobreviveram eram as mais altruístas ou não. E a mesma coisa, talvez a gente pudesse perguntar do ponto de vista das civilizações. Você apontou duas, mas que estão, se eu vou chamar de civilização ou de grupo étnico, porque sei eu, duas tendências, né? Dois modos de ver o mundo, né? O modo de ver em que eu sou eleita, escolhida, e eu vou preservar, então, os meus relacionamentos, os meus vínculos étnicos ou culturais, como acontece no judaísmo, ou esse modo ecumenista de só quero que vocês me paguem a taxa, vocês continuam falando a língua que quiserem, que seria o Império Romano. Essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Sempre a guia aristotélica. Totelos é eudaimonia. A meta é a felicidade. Então a gente teria que examinar o grau de patetismo vivido por ambos os povos. No caso, o povo judaico e o povo romanizado, porque não se trata de povo romano, inclui nós. Né? Há um segundo grau dessa questão, que é o Estado contemporâneo, onde há outros fatores, o capital, por exemplo. Né? Talvez a gente possa redimensionar isso também, pensando no patrimônio, que grau, não o patrimônio genético, mas o patrimônio cultural. Ou seja, há também uma disputa entre o controle do patrimônio cultural, por meio de direitos intelectuais, direitos autorais, direitos de propriedade, e a abertura desse patrimônio cultural por meio da pirataria, da apropriação, da recreação ou da educação, em vários graus. Né? Então, há também um debate entre esses dois modelos do ponto de vista social mais amplo. Não, só para completar a pergunta, do ponto de vista biológico, extinção ou não de espécies independe de adaptação. Portanto, extinções podem acontecer por eventos catastróficos, então nada tem a ver com grupos mais colaborativos ou não. Né? Então, pelo menos a maior parte do que se conhece. Né? Tá? Sim, no grupo ecumênico, há uma perda do privilégio pelo desfrute desses bens, eles se tornam compartilhados. E logo há um ganho da eficiência coletiva. É o contrário do que ocorre no grupo etnocêntrico, onde há um controle. Há um modelo similar que é das nações coloniais, também houve isso. Né? As nações coloniais, para a América todas, lá para Santos foram, Espanha e Portugal, repelidas, porque tinham um comportamento aqui etnocêntrico. Né? As cortes, os empreendedores agiam de modo etnocêntrico. E isso gerou, claro, uma outra crise social. Então, se há que se ponderar, sim, há uma diferença muito forte entre a eficiência coletiva de uma atitude ecumênica e os riscos de uma patologia etnocêntrica. Isso é bem claro. Né? Professor Nazi. Professor Busnel. Apenas que realmente me parece que acertamos um caminho. É um momento muito grande esse, enchendo o auditório, de discutir as coisas que são não mais doenças ou malestares, e estamos discutindo nível de desenvolvimento moral. Parece, o Gardner, que o senhor citou, é o próprio autor. E parabéns para vocês, porque uma pessoa como eu, que passou a vida inteira tendo que lidar com doenças mentais existentes e não com a saúde, e brigou sempre, porque saúde pública diz que saúde é bem-estar físico, mental e social, não é ausência de doença. Nós estamos começando a trabalhar sobre o que caracteriza o ser humano como tendo nível de desenvolvimento moral, ser altruísta, ser egoísta, e populações também. Então, parece que voltou para a casa do velho Sarmento, voltou para a universidade, que penso que o pessoal lá do campus da agronomia deve fazer discussões do ponto de vista intelectual desse nível, ou nível maior que esse é muito bom. Por favor, continuem a fazer, pelo menos, muito mais periodicamente, discussões desse nível.
E acho que nós precisamos, porque elas têm razão em relação com a saúde, porque espero que a medicina não passe a vida inteira só tratando sobre doenças. Eu queria fazer uma pergunta. Foi recentemente vinculado na imprensa que alguns fenômenos sociais assim isolados, como o massacre da Noruega, onde um sujeito fascista dizimou centenas de pessoas, e isso foi vinculado, né, a um comportamento provavelmente egoísta, e talvez dentro desta linha dos comportamentos psiquiátricos. É possível a gente fazer essa correlação, né, entre um comportamento psiquiátrico agressivo e esse comportamento genético, considerando esses fatos históricos? Recentemente, aqui em Porto Alegre, ontem, nós tivemos um caso de um pai que matou a esposa, matou o filho, e agora ele está negando tudo. É possível fazer uma correlação da genética com esse comportamento humano atual tão agressivo? Eu queria fazer essa pergunta a vocês. Olha, essa é uma questão para mim difícil. Eu acho que isso aí está mais relacionado a comportamento patológico do que a uma eventual relação entre genética e esse tipo de comportamento. Não sei fazer uma resposta mais elaborada sobre isso. Só rapidamente, essa questão da genética do comportamento humano, nesses casos extremos, está mais relacionado a algum tipo de patologia, mas não há uma, que se saiba assim, uma base genética, um gene identificado que conduza a uma agressividade desmesurada ou qualquer coisa assim. Isso aparece muito na literatura, mas não existe base científica para isso. Tomé. Bom, eu não quero dizer o óbvio aqui, mas o que se discutiu foi um assunto, vamos dizer assim, científico, tanto do ponto de vista genético quanto do ponto de vista histórico-cultural, que determina a evolução ou das espécies animais ou do homem como cultura. Não tem nada a ver com questões morais, a princípio. Eu acho que é importante ressaltar isso. E eu acho que, na realidade, o homem como ser moral talvez não vai evoluir dentro de uma linha evolutiva de sucesso. Quer dizer, nós somos a única espécie que tem consciência de ter consciência, como diz um neurocientista famoso. Então, nós temos a consciência de que nós temos que agir moralmente. O que nos dá, vamos dizer assim, o guia para essa moral é alguma coisa transcendente, seja lá o cosmos dos gregos, seja o Deus nas religiões monoteístas, seja o humanismo mais recente. Então, esse guia não necessariamente vai nos transportar por uma civilização melhor, ou geneticamente ou culturalmente, mas sim por uma sociedade moralmente melhor dentro dos critérios que a gente filosoficamente aceita. Não sei se eu acho que... Não, eu só vou falar rapidinho, porque na questão da evolução humana, isso... celular. Na questão da evolução humana, é isso que a gente está discutindo, porque esse comportamento de ser moral, ele aparece na espécie humana, talvez em outras espécies também, mas ele é o motor de evolução nosso. Então, essa capacidade que o ser humano teve de criar sociedade, criar a história, criar a cultura, essa é a questão que os geneticistas investigam do ponto de evolução humana. Aonde que está a vantagem, quer dizer, né, mas mostrar isso, de como é que a nossa espécie, que era fraquinha, se tu for comparar com o tamanho de outros primatas e outras coisas assim, que adquire essa capacidade que se transmite, né? Então tem uma parte cultural, mas tem uma base genética que nos permitiu, inclusive a linguagem, né, de aparecer, graças a alguns genes que fazem a gente articular de maneira que outras não, de a gente se estabelecer nisso que se chama sociedade, e aí o aparecimento desses comportamentos que transcendem, tá? Não sei, Aldo, né? Há uma fronteira aí que, para mim, ainda é intrigante. O nosso colega do Instituto de Física, Marco Aurélio de Arte, como muitos, ele não é autor dessa tese, crê que a crença em Deus dá por um fator de tranquilidade neurológica segurado pela crença. Então, se isso realmente for um fator determinante ou fortemente cooperante, todas as explicações da história cultural, política e social das religiões que nos interessam,
que a mim interessa muito, passa a ser uma alegoria de um outro causa complexa. Então, acho que sim, acho que a gente tem que tentar compreender melhor o papel, a posição, o sentido, porque abre a possibilidade de que opções aparentemente culturais também têm um componente biofísico compreensível. E, nesse caso, a gente terá que trabalhar também com reformas genéticas para realizar reformas culturais necessárias. Não, só para completar, achei muito oportuna seu comentário, porque quando se discute altruísmo e egoísmo do ponto de vista de evolução, não há qualquer tentativa de introduzir uma ideia de moral ou não, né? Então é uma discussão meramente por efeitos, por aquilo que a gente pode eventualmente medir ou quantificar. Toda a discussão de evolução biológica ela é independente da questão moral. E, na verdade, desde Darwin, né, uma grande parte da repercussão da teoria da evolução, desde a época do Darwin, é o quanto ela poderia se chocar com questões morais, né? Então, esse debate é muito antigo, mas nada tem a ver com questão moral aí. Bom, nós estamos já passando da hora, eu queria agradecer... Não, mas só uma pergunta aqui, posso fazer? Desculpe. Meio segundo. Meio segundo, não, eu ia fazer uma pergunta, mas eu até vou modificar para pegar o gancho. Um capítulo de um dos livros do Edward Wilson, o último capítulo, se eu me lembro, chama-se A Moral do Gene, né? E as alas mais radicais da sociobiologia apontam que o livre-arbítrio foi para o brejo, na verdade, é uma expressão do nosso genótipo, né? É os genes que estabelecem o nosso livre-arbítrio, né? A nossa opção, a nossa moral, no final das contas. E aí eu fico pensando se sou eu que estou pensando ou são os meus genes que estão pensando, né? Depois vou falar com o professor Busnello se ele resolve esse problema para mim. Então, eu, de uma certa forma, discordo, né, que esse tema não esteja em voga, não seja o centro da questão, né? Até quando a nossa possibilidade de escolha está sendo comprometida ou é comprometida por arquétipos, né, por questões mais primitivas. E eu queria saber a opinião de vocês justamente nisso. Esse tema é pungente, eu penso que é o tema central dessa discussão. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a professora Lavínia, aos professores Aldo e Marshall, especialmente por terem tido uma atitude altruísta em arrumar um espaço nas suas agendas para comparecer a esse Grand Round. Muito obrigado a todos.